Olá, amigos que acompanham a programação da TV AL. Hoje, no programa Edição Extra, nós vamos debater, como sempre, questões políticas, econômicas e hoje também de infraestrutura da malha viária federal em Santa Catarina. Por isso, nós convidamos ao programa, estão aqui presentes, o superintendente do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o Dr. Ronaldo Cariano Barbosa. Muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado, eu que agradeço. E também, muito conhecido, o Rodrigo Cardoso, que é jornalista, apresentador do Grupo RIC. Rodrigo, obrigado. Tudo bem, Vânio? Olá para você, olá superintendente e a todos que assistem ao Edição Extra. É sempre um prazer estar por aqui para a gente conversar sobre temas tão importantes, tão essenciais para Santa Catarina, para o desenvolvimento de Santa Catarina. E um deles, sem dúvida nenhuma, é a infraestrutura, é a mobilidade. Isso que nós vamos bater um papo aqui vai ser muito positivo para o cidadão acompanhar esse programa hoje. Bom, nós começamos o programa de hoje com um fato desta semana acerca do DENIT, superintendente. A Justiça Federal de São Miguel do Oeste, a Vara Federal de São Miguel do Oeste, ela condenou uma empreiteira a uma multa de mais de 3 milhões e 400 mil reais, foi na segunda-feira, que era responsável pelas obras de revitalização e manutenção de 3 rodovias federais aqui no estado. 153, 168, 158, 163 e principalmente a BR-282. E também condenou o DENIT, responsabilizou o DENIT por falta de fiscalização. O que aconteceu? Olha, na realidade isso foi em 2016 que o fato ocorreu. Na realidade houve a fiscalização do DENIT, quando saiu essa notícia eu fui questionado pela direção-geral do DENIT a respeito disso, da condenação do DENIT. Mas se vocês olharem a sentença, a condenação do DENIT foi a fazer vistorias nas obras, coisa que é a nossa obrigação, a gente faz sempre, e entregar relatórios trimestrais para o Ministério Público de acompanhamento da manutenção. Então, na realidade, o DENIT foi condenado a algo que já é a missão dele, Por quê? Porque ele fez a fiscalização. Nós temos diário de obra, nós notificamos a empresa, abrimos um processo administrativo de responsabilidade contra a empresa, só que, nesse meio tempo, o Ministério Público fez a ação civil pública. E o DENIT, obviamente, tem que ser arrolado porque o patrimônio do DENIT e a empresa é contratada pelo DENIT para fazer o serviço. Então, assim, quanto à atividade do DENIT, está tudo dentro dos conformes. O problema é que... Mas a Justiça contestou essa parte. A própria condenação, a própria condenação, a gente conversou com o juiz a respeito, que fomos lá, a própria condenação não tem... É fazer aquilo que é corriqueiro do DENIT e o que ficou fora da nossa praxe, os relatórios trimestrais para o Ministério Público de acompanhamento da manutenção. Hoje. E a empreiteira continua, vai pagar, vai ressarcir a União com os valores colocados pela Justiça Federal? Olha, além de 3 milhões e 400 mil reais de dano moral, eu acredito que ela tem que cumprir a sentença, mas a gente não tem contato com as empresas, essa empresa nem mais tem contrato lá na região, mudou a empresa, já não tem mais o contrato hoje, são outras empresas, e ela deve, logicamente, por força de lei, cumprir isso ou contestar, na Justiça. Rodrigo. Agora, superintendente, o fato de o departamento ser condenado, ainda que ser condenado a fazer algo que já é praxe do DENIT fazer, e uma empresa que deveria ser fiscalizada pelo DENIT ser submetida a uma multa dessa monta, evidenciam falta de fiscalização, evidenciam que é preciso haver um reforço na fiscalização do trabalho para o andamento correto das obras? Olha, a questão, o DENIT sempre quando tem envolvimento em rodovia federal, o DENIT em primeira mão ele é condenado sempre, Aí a gente faz, depois a gente passa para a empresa, cobra da empresa, Geralmente vem para o DENIT e nós cobramos da empresa, não importa o que seja. Tem um problema com o usuário lá, o DENIT que é arrolado na ação, E depois o DENIT cobra da empresa que tinha contrato de manutenção, então a gente paga o eventual dano e depois a gente cobra dessa empresa. No caso de São Miguel do Oeste, lá na região lá de São Miguel, a empresa foi condenada, não foi o DENIT condenado a pagar nada, A empresa foi diretamente condenada. Porque mas o DENIT foi responsabilizado, Ele foi responsável porque ele é responsável, Porque a área eu contratei alguém, então independente de quem esteja fazendo serviço para mim, eu sou responsável, porque eu que contratei. Então essa é a figura do DENIT de ter sido condenado por ter contratado a empresa. Quem que contratou? Foi o DENIT. Então foi arrolado junto. E como é que estão essas obras exatamente específicas que foram objeto dessa condenação da empresa e também por consequência do DENIT? Como é que estão essas obras, o andamento delas hoje? As obras, a empresa estava com um contrato de conservação e manutenção. Nós temos de São Miguel do Oeste
vamos botar de Chapecó a São Miguel do Oeste com a 158, contrato, né, de ampliação de capacidade. A empresa está fazendo terceiras faixas, a manutenção está sendo feita, né, então quanto a isso já foi pacificado, porque isso aí aconteceu anos anteriores, né, anos atrás. Lógico que a empresa foi condenada e quando deu problema a empresa já saiu, a gente recontratou outras empresas que fizeram o serviço conforme. A fiscalização foi a mesma, viu? O problema é que você fiscaliza, mas é igual um pedreiro na sua casa. Você fiscaliza, mas uma hora ele faz uma coisa errada que estoura depois, né? Então, fiscalização sempre teve lá no Oeste, tanto que o engenheiro Diego, que é o chefe da unidade local, é o mesmo fiscal, e o problema não tem mais. A 163 precisamos reconstruir. Eu assinei o contrato lá para que a empresa detalhe o projeto e inicie a obra em 2020. Então, assim, ó, está pacificado. Isso aí, hoje, não tem mais esses problemas, já foram sanados. Bom, superintendente, outra questão, falando do Oeste, nós temos o principal corredor, o escoamento da produção da economia de Santa Catarina, passa por 2 rodovias, mas a principal, BR-282. No ano passado, é uma estrada que todo mundo conhece, de pista simples. No ano passado, segundo a Polícia Rodoviária Federal, do número de acidentes com mortes na BR-282, foram 107, o maior número, em relação a outras rodovias. E neste ano, só nos 5 meses desse ano, já morreram 37 pessoas. Qual é a ideia, qual é o projeto que poderia dar mais segurança na BR-282? Projeto que dá mais segurança é o que nós estamos fazendo hoje, é terceiras faixas, né? Porque nós não temos condição de duplicar. O melhor dos mundos, né, seríamos nós duplicar a 282. Aí você aumenta a segurança, né? Porque você divide fluxo. No caso hoje, nós, como não temos recursos suficientes, nós estamos fazendo terceiras faixas. Qual é o problema? As pessoas ficam atrás de caminhões lentos, querem fazer ultrapassagem, né? E é difícil fazer, então eles se arriscam demais, né? E muitas vezes em curva. Então se expõe ao risco e acabam se acidentando. Com terceira faixa, o caminhão encosta na faixa e libera o fluxo desse veículo. Então diminui essa exposição ao risco e, consequentemente, diminui os acidentes. Ou seja, também há um problema de comportamento do motorista, então, superintendente, porque numa rodovia de pista simples, o custo da imprudência e o risco da imprudência, ele é muito maior. Do risco de uma batida de frente, colisão frontal, para usar um nome técnico, não é? E colisão frontal geralmente é sinônimo de morte. Mas a rodovia, ela tem muitos trechos de pista simples, estão se falando agora até num aumento de velocidade limite da rodovia, um projeto, uma iniciativa que pode ser levada a Brasília, até pela deputada Carmen Zanotto, deputada federal do Cidadania. Como é que o senhor vê essa questão de um eventual aumento do limite de velocidade na 282 de 80 para 100, por exemplo? Olha, eu estive com a deputada Carmen Zanotto em Lages na segunda-feira a respeito dessa questão do aumento da velocidade. O DENIT é limitado com a questão de geometria de rodovia, né? A geometria. Eu sou a favor, né, do aumento da velocidade porque as pessoas estão aplicando as velocidades acima de 80 por hora. A própria PRF fez os estudos que está em torno de 100, 114 km, né, nos pontos que foram avaliados. Nós estamos avaliando também, porque o DENIT é limitado às questões geométricas, nós temos que corrigir alguma geometria de algumas rodovias, né, para poder ter essa velocidade, ou então seriam trechos bem pequenos, viu? Que a gente verifica que o DENIT possa autorizar, a não ser que mude, lógico, a legislação. O que é isso, geometria da Geometria estrada? É o traçado, né? Onde você, ou é uma reta, ou tem curva, né? Isso é chamada geometria. Então, se é muito sinuoso, eu não consigo aplicar grandes velocidades, ainda mais quando a curva é mais acentuada. Né? O que o DENIT fez para inibir acidente? Botamos radares fixos, né? Nesses pontos onde tem mais incidência de acidente. Não é que o local seja perigoso por si, é porque as pessoas, quem trafega bastante pela 282, percebe, eu já vi várias vezes as pessoas ultrapassando dentro da curva. Dentro da curva. E esse é o problema. Então, se você bota um radar, a pessoa não ultrapassa naquele ponto e não se expõe ainda mais ao risco. Então, a velocidade de 100 por hora eu acredito que seja possível fazer, né, desde que mude alguns parâmetros, né, a legislação, principalmente do DENIT, que hoje eu não consigo, alguns trechos, liberar 100 por hora em função da geometria. E já tivemos experiências ruins de liberar alguns segmentos, aumentar a velocidade. E alguém se acidentar e a família vir questionar o porquê que era 80, agora é 100. Né? Me parece que até o Estado aconteceu isso. Então, é uma situação muito delicada quando você aumenta uma velocidade. Lógico, a velocidade máxima, não precisa andar sempre na máxima. Mas a gente tem que tomar o cuidado, porque a hora que você faz isso, sem amparo, você é responsabilizado. E tem esse trecho aqui da Grande Florianópolis, principalmente de Águas Mós até o Alfredo Vale, que é impossível 100 km por hora ali, né? É verdade. Ali é uma sinuosa, cheia de curva, né? Curvas que tem praticado ali. Muitos motoristas perdem na semana passada, em Santo Amaro da Imperatriz, deslizou na curva
e houve um acidente grave. Ali, inclusive, a própria deputada Carmen Zanotto, o senador Jorginho Mello, o senador Espiridião, todo mundo está buscando terceira faixa ali, viu? A gente tem um projeto, até Lages, de 71 quilômetros de terceira faixa. A deputada Carmen quer que a gente exclua mais 4, que eu achei importante, mais 4 quilômetros. Vamos botar 20 quilômetros, né? São 71, mas a gente não consegue fazer muito caro. Então, priorizamos em torno de 20 quilômetros, que pegam 4 quilômetros lá de Lages. Aí sim, de Águas Mornas até Alfredo Wagner, a gente vai ganhar o quê? Não só com diminuição de tempo de viagem, mas como a segurança, que é só subida, né? Aumento de segurança, né? Sobremaneira, porque você fica, é aquela situação, fica atrás do carro, do caminhão, aí perde a paciência, né? E vai ultrapassar e muitas vezes ultrapassa e fica por ali mesmo. Agora, superintendente, a 222 ela tem 2 trechos já duplicados, né? Ela tem um trecho no perímetro urbano de Lages, né? Tem um trecho lá de Xanxerê, a Xaxim, enfim. Não daria para fazer também uma duplicação da 222 por trechos, mais ou menos como foi feito nesses 2 casos? Assim, claro que o desafio é a questão orçamentária, não é? Assim, ó, foi feita a travessia urbana, né? Na travessia urbana de Lages foi feita essa duplicação e foi feita na travessia de Xanxerê. Na época foi um ganho político, né? Na época foi um ganho político, porque tinha até regiões que clamavam por melhorias e fizeram em Xanxerê. Só que o custo é elevado, a gente bate sempre na questão orçamentária. Então, é preferível hoje, um pé no chão, nós fazermos terceiras faixas de Águas Mornas, vamos colocar hoje até Ponte Serrada, que Ponte Serrada já tem. E na região do Joaçaba também tem. Então, o pior trecho que nós precisamos fazer é de Águas Mornas até Lages. É um investimento, não é muito alto, mas é um investimento hoje considerado alto, né? Que é em torno de 200 milhões. Né? Hoje é alto, mas em termos de orçamento nacional não é muito custo. Agora, a duplicação é inviável, né? Chega a ser inviável. Então a gente tem que otimizar o nosso recurso. Terceira faixa de Águas Mornas até Lages, vamos fazer 15 quilômetros, 20 quilômetros no ano que vem e vamos avançando. Né? Agora, superintendente, era bom aproveitar o momento, porque é uma região, uma geografia difícil, como eu disse, mas é uma região que não vai exigir quase nada de desapropriação, é o que realmente interdita qualquer projeto, e ali é livre, né, a área. É verdade, a desapropriação ali é porque é dentro da faixa de domínio, é apenas a execução de obra, não entra outros custos, né, custos adicionais, porque a faixa de domínio é do próprio órgão. Bom, o Rodrigo estava conversando antes nos bastidores aqui. Esse trecho sul da BR-101, hein? Vai ser concessionado? Olha, o que nós estamos escutando sempre da questão da direção do DENIT é que está para ser licitado o edital final do ano para concessão. Né? Eles estão preparando o edital para licitação e a partir de 2020, não sei de que mês que vai até finalizar a licitação, passaria para a NTT, né? E deixaria de ficar sob a jurisdição do DENIT. Ou seja, é um trecho importante e essencial, porque a gente já tem o trecho norte, que ele já é duplicado, e a gente vê que a duplicação e a concessão tem sido a contento, né? Tem sido a contento. O cidadão não se importa de pagar uma taxa de R$ 2,80, eventualmente R$ 3, para andar numa rodovia com uma boa capacidade de tráfego, com vias marginais, com as melhorias necessárias. O caminho realmente é o modelo da concessão? Olha, o caminho, né, é o modelo da concessão. Por quê? Né? Eu vou dar um exemplo, fazer uma correlação. BR-101 Norte. Hoje uma pessoa quebra o carro, né? For um pneu, uma senhora grávida, para o carro com algum problema, é difícil, na concessionária tem sempre o apoio, né? Vai alguém lá trocar o pneu, vai rebocar até o posto. Então tem as câmeras ali, né? Que vão... Já na área que não é concessionada, por mais que a gente entenda que hoje a região sul do país, muitas vezes está em condições melhores do que a norte, viu? Eu sou suspeito, porque eu sou do DENIT, a gente mandou pintar e forçamos um pouco a concessionária também pintar ao lado dela. Então, assim, ó, em termos de conservação, manutenção, rodovia, capacidade, a BR-101 Sul não perde em nada para a BR-101 Norte. O problema é a questão do apoio, né? Hoje, se tiver uma mulher grávida, na 282, por exemplo, ou na 101 Sul, quem é que pensa que vai ser uma emboscada, né? Pode ser que alguém queira assaltar. Exatamente. Então o cidadão ganha com esse apoio, isso é importante. Né? E o Brasil ganha com isso. Porque você deixa o DENIT, porque como tem pouco custo para manter a nossa malha, a gente deixa de investir recursos nessa malha e entrega à iniciativa privada que vai prestar um serviço para o cidadão que o DENIT não consegue prestar. Dentro dessa questão da BR-101 Sul, Vânio, superintendente, tem o ponto da Ponte Anita Garibaldi, da questão da iluminação da ponte Anita Garibaldi, essa situação está judicializada. Como é que está essa situação entre o DENIT e a Prefeitura de Laguna com relação à ponte Anita Garibaldi?
Olha, está pacificado pelo DENIT, viu? Porque assim, ó, todos os municípios pagam. Florianópolis, São José, todos os municípios pagam a iluminação pública porque o DENIT não tem arrecadação para isso. As nossas verbas são para manutenção, para construção, então nós não temos, para desapropriação, nós não temos recurso para pagar a iluminação. Então os municípios pagam. Laguna recebeu, só pelo fato da obra, né, o prefeito à época alegou que é uma obra federal, etc. Mas tem que ver que a questão da própria construção da ponte de Laguna, que foi assim, eu achei muito importante, viu, porque a BR-101 Sul foi muito, economizou-se muito para fazer a BR-101 Sul, e a gente tem o direito também de fazer uma obra imponente, uma obra que Laguna merece, o Estado de Santa Catarina merece. O primeiro projeto catarinense, né? Assim, a Prefeitura de Laguna, muitos vieram conhecer Laguna por causa da ponte de Garibaldi. Eu conheço muitas pessoas que vieram do Rio Grande do Sul, de São Paulo, que queriam ir lá em Laguna para contemplar essa ponte estaiada à noite, etc. Quer dizer, e com a construção da ponte, de ISSQN foi recolhido em torno de 30 milhões de reais. Ou um pouco mais, me disseram que foi mais. Eu falo em torno de 30 milhões de reais. Na construção da ponte? O município foi beneficiado com ISSQN, que é lei, né, pago. Então, e dizer que a obra é federal, mas o próprio município ganhou 30 milhões, em torno de 30 milhões de reais. O custo da luz anual é 120 mil reais. Ano? Por ano, 120 mil reais. E o DENIT não tinha condições. Aí ficou aquela situação. A gente não pagou porque não quis pagar, o DENIT não pode pagar. Por isso que a gente judicializou, ganhamos na primeira instância, ganhamos na segunda instância e está lá no Supremo e provavelmente ganharemos, viu? Eu acredito que o DENIT vai ganhar, né? E agora com a concessão, aí passa para a concessão. Era por pouco tempo esse... eu brinco com os amigos que o próprio prefeito à época me ligou para a gente fazer o cenário, aquele Rosa Folia, e nós atendemos o pedido do prefeito. Mesmo o prefeito não... A gente foi lá e fez o cenário. Mas só para entender que o DENIT não é que o DENIT está se omitindo, né? Está fugindo, é que não é responsabilidade, nós não temos como efetuar esse tipo de pagamento, porque a gente não recolhe COSIP, a gente não faz isso. Os municípios fazem. Agora, se porventura o DENIT pagasse Laguna, seríamos injustos com os outros municípios, né? Nós teríamos que pagar o estado inteiro. Ou seja, nós ficaríamos gastando dinheiro com iluminação e não faríamos um tapa-buraco importante para a segurança viária. Hoje está sob júdice, então. Ninguém paga. Nós ganhamos, o DENIT ganhou em 2 instâncias, ele está recorrendo. Então, está a questão judicial, mas só que o DENIT não tem condição de pagar. Aí a Celesc está mantendo, né? Mantendo a iluminação, até que se julgue quem que vai pagar. Foi uma decisão do ex-governador Eduardo Pinho Moreira, na época, né? Que a Celesc queria pagar a conta. Não sei se foi dele, se foi da Justiça, não sei porque ele queria desligar e... Tá. Bem, nós vamos a um breve intervalo comercial e depois voltamos falando sobre uma outra rodovia que chama muita atenção desde o governo da ex-presidente Dilma, a BR-470. Voltamos já. Bem, voltamos com a edição extra da TVAL, hoje destacando aqui, debatendo a questão da infraestrutura da malha rodoviária federal, mobilidade também urbana, vamos falar um pouquinho daqui a pouco. Mas antes eu gostaria que o Rodrigo, né, complementasse a pergunta sobre a questão da BR-101, trecho sul. Vamos voltar sobre esse assunto, não é, Vânio? Superintendente, falar um pouquinho de uma obra muito falada nos últimos tempos, que foi o túnel sobre o Morro dos Cavalos, né, o túnel do Morro dos Cavalos. Recentemente o DENIT construiu a 4ª faixa, não é? E falou-se na questão do túnel, o DENIT foi condenado a licitar o túnel. Muita gente que passa pela 4ª faixa do Morro dos Cavalos afirma que agora com a 4ª faixa não se fala mais em túnel e o túnel não vai mais sair. Em que pé que está essa situação hoje? Olha, o DENIT foi condenado e estava preparando a licitação, né, do túnel, porém o TCU, né, o Tribunal de Contas da União, ele não permitiu que o DENIT licitasse uma nova obra, né, como é o túnel, em torno de 500 milhões de reais, sem antes concluir a BR-470 e a BR-280. Ou, né, deu uma opção, se o DENIT tivesse o recurso garantido, ou seja, os 500 milhões empenhados para licitar o túnel, coisa que o DENIT não tinha, aí ele não pôde fazer a licitação. Mas assim que terminar as obras da 470 e 280, o DENIT provavelmente irá licitar o túnel da BR-101. Bem, esta semana em Brasília, no Palácio Planalto, o Fórum Parlamentar Catarinense, os 3 senadores, os 16 deputados federais, participaram de um café da manhã com o presidente Jair Bolsonaro. Bom, muito próximo do presidente é o deputado federal conhecido Rogério Peninha, né? E ele falou sobre essa questão do que discutiu com o presidente e falou também sobre a BR-470. Vamos acompanhar. Desde que eu assumi a coordenação do Fórum Parlamentar Catarinense, nós, a bancada toda, né, os deputados federais, os senadores, nós temos trabalhado em muitas ações, em diversas áreas, mas principalmente
em torno da infraestrutura do Estado de Santa Catarina, infraestrutura de obras federais. Por isso, inclusive, nós solicitamos como fórum uma agenda com o presidente Bolsonaro e com toda a nossa bancada catarinense, né? Deputados e senadores. E durante o café da manhã que nós tivemos lá no Palácio Planalto, aliás, foi um belíssimo café da manhã no sentido de resultados, né? Nós apresentamos ao presidente e também 5 ministros, porque vejam só, o presidente exigiu que tivesse os 5 principais ministros do seu governo lá presentes conosco. E a eles, ao presidente e a esses ministros, nós apresentamos uma lista das prioridades catarinenses. E eu posso destacar, entre essas prioridades, a principal, a número 1, que foi uma colocação basicamente de toda a bancada, a duplicação da BR-470. Inclusive, um ponto importante, né? O ministro Tarcísio assumiu até o compromisso de concluir essa obra até o ano de 2021, né? Não está muito longe. Uma outra obra que nós pedimos também foi a revitalização da 282, também a duplicação da BR-280 lá no norte catarinense, a reconstrução da BR-163 lá no extremo oeste, essa obra de fundamental importante, está em péssimo estado. Também a finalização da BR-285, né? A tão falada e conhecida lá no sul do estado como a Serra da Rocinha. Também em relação ao contorno viário da Grande Florianópolis, que principalmente os senadores Dário e a mim bateram muito nessa questão do contorno viário, mas aí é mais uma questão de exigir da NTT, de exigir da empresa responsável uma fiscalização e cobrança, né, para que essa obra continue, porque é um compromisso deles. E além disso também, nós falamos muito sobre investimentos nos nossos portos, nossos aeroportos e também nas barragens de contenção do cheio lá do Vale do Itajaí. Aliás, em relação à barragem, o ministro Canuto, do Desenvolvimento Regional, deve estar em Santa Catarina no mês de setembro, onde ele vai vistoriar as 3 obras, as 3 barragens, a barragem de Ituporanga, a barragem de Itaió e principalmente a barragem de José Boatê, em função dos problemas indígenas, e talvez a principal barragem que tem mais problemas lá no Vale do Itajaí. E o presidente ouviu a todos que tiveram se manifestar, ouviu atentamente, anotou e se comprometeu a atender os pedidos, né? Não só isso, ele falou para os ministros que atendessem esses nossos pedidos, né? E o mais importante de tudo, talvez, o presidente também assumiu aquele compromisso, como a gente diz no comércio, né, do pós-venda. Ele quer que daqui 4, 5, máximo 6 meses, uma nova reunião com a bancada catarinense, para uma nova agenda, para ver aquilo tudo que foi colocado em que pé está, para ele poder cobrar dos ministros. Ou seja, foi uma reunião muito importante. Bem, superintendente, como disse o deputado Peninha, né, a 470 é na prioridade do Palácio Planalto, do ministro dos Transportes, e sinalizou aí a data de 2021. Até lá sai a total duplicação da 470? Com certeza, o ministro falou, né, nós honraremos, porque nós temos condições de fazer. Só depende de orçamento, né? Tendo orçamento nós conseguiremos. O ministro esteve aqui em junho, né? Precisamente no dia 17 de junho, uma segunda-feira. Ministro Tarcísio, né? O ministro Tarcísio Gomes de Freitas, o nosso ministro da Infraestrutura, percorremos a 470 e ele liberou, né, 8 quilômetros da 470. Não tinha 1 milímetro liberado ao tráfego, né, desde o seu início da obra em 2013, e o ministro esteve aqui e viu que é possível terminar a obra até 2021. O senhor tocou na questão orçamentária, superintendente. Então, o que já tem anunciado de recursos para fazer frente a essa obra e cumprir esse prazo? Olha, a bancada federal esteve no café com o presidente e solicitou 80 milhões para 2019. Isso aí é salutar, viu? Com esses 80 milhões a gente consegue entregar 12 quilômetros prontos, duplicados e restaurados, já até dezembro. Quem sabe o deputado Peninha, que é o coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, traga aqui o presidente da República e o ministro da Infraestrutura para verem que é possível, sim, entregar até antes, né, do prazo, né? O ministro deu o prazo de final de 2021, mas a gente sempre buscando, né, entregar em tempo recorde, né? 2020
apelou, né? Está na apelou discutindo orçamento para 470, aí a bancada ficou comprometida também de colocar emenda, né, parlamentar para que a gente possa avançar bastante na 470. Eu estou bem otimista com esse governo, viu? E com a bancada unida em prol da infraestrutura para a gente melhorar o escoamento e deixar o nosso produto mais competitivo no mercado. Para que o telespectador possa conhecer esse projeto da duplicação da BR-470, principalmente lá da região, que anda muito naquela rodovia, qual é o trecho que será duplicado? De onde para onde? O trecho começa em Navegantes, no quilômetro 0, né, em direção a Indaial. E o final é o próprio Indaial. São 73 quilômetros de duplicação na BR-470. Né? A gente entregou agora 8 quilômetros, ou seja, um pouco mais de 10% da obra com esse governo. O governo assumiu, a gente conseguiu viabilizar e entregar mais de 10%. Vamos entregar mais 4 quilômetros em setembro, né? E até dezembro vamos conseguir, com esse recurso de 80 milhões, restaurar a pista existente para inaugurar realmente 12 quilômetros, de um trecho de 73 quilômetros no total. Agora é muito pouco, né? Desde 2013, né? Muito pouco, sempre com dificuldades, né? Tinha dificuldade ambiental, de fã, dificuldade orçamentária. Dilma chegou a chorar em Blumenau, quando deu aquela enxurrada lá, né? Prometeu até o final do mandato. Mas agora vai. Bom, agora a 470 não se limita só entre Navegantes e Indaial, né? Ela vai lá na região da Serra, 116. E a 470, ela inicia em Navegantes e vai até o Rio Grande do Sul. São 356 quilômetros. Eu fui chefe de Joaçaba e cuidava do final da 470 lá em Campos Novos. Então ela é bem extensa, né? Mas a região, assim, a grande economia, né, de Indaial até os portos, é um segmento que vai, pelo menos, melhorar bastante a capacidade de transporte naquela região. E a ideia é concedê-lo também para o setor privado? A ideia é conceder, né? A ideia sempre foi conceder, até no governo anterior, conceder inclusive com obras, né? Aí o ministro Tarcísio veio aqui e viu que a gente consegue agregar valor à concessão entregando o DENIT fazendo a obra, porque tem capacidade e condições de fazê-la. Até então, acreditava que o DENIT de Santa Catarina não tivesse condições de entregar essa obra. E viu que é possível entregar até 2021, por isso que ele priorizou, a bancada e o ministro priorizaram a 470 como obra mais importante, lógico, de Santa Catarina para o escoamento de carga. Todo esse projeto dessa extensão de 360 quilômetros, o DENIT já tem? São 356 quilômetros de malha de 470, né? Projeto de duplicação são apenas os 73 quilômetros, né? Para frente temos contrato de manutenção e melhoria, né? De capacidade, como é o CREMA. Nós temos um CREMA que vai de Indaial até Campos Novos. Agora, esse outro trecho é super perigoso, né? Que não está em pista simples ainda. Está em pista simples. Ali é um trecho relativamente perigoso. Nós estamos buscando, com recurso, fazer terceira faixa, né? Mas aí a gente sempre bate na questão orçamentária. O senhor recentemente esteve na Federação das Indústrias, superintendente, fazendo um apanhado geral de todas as situações das obras que nós estamos discutindo aqui no Edição Extra de hoje. Como é que o senhor sentiu o clima entre os empresários, entre o setor produtivo que sente os custos logísticos no Estado, quanto isso pesa para o industrial, quanto o Estado perde de competitividade em função desse custo logístico? Como é que o senhor sentiu o ânimo dos industriais catarinenses em relação a essa explanação que o senhor fez para eles e está fazendo aqui para a gente? Olha, a gente vem sempre conversando na Fiesc, desde que eu assumi a superintendência em 2017, a gente sempre vai lá, tem contato e a gente é bem transparente, viu? Nós estamos aqui para fazer a infraestrutura, sou servidor público, né? Estou aqui para servir e a gente é bem transparente. Então eu fui uma vez, duas e as coisas estão acontecendo, né? Muitas vezes as pessoas não acreditavam, né? O mal é você não acreditar naquilo que você deve fazer. Eu acredito no DENIT, na infraestrutura, e eles tiveram, eu tive grande credibilidade, né? Então assim, ó, eles estão bem satisfeitos, viu? Eu senti assim uma boa receptividade porque a gente consegue entregar. A partir do momento que eu entreguei 8 quilômetros, eles viram que é possível, porque ninguém acredita que é possível fazer. E nós acreditamos que é possível fazer e eu estou sempre na obra. Eles estão me vendo, eu vou em Blumenau, eu converso em Rio do Sul, eu estou sempre pronto aí presente nos locais para explicar e mostrar, e em seguida as coisas acontecem. Então eu ganhei muita credibilidade, o DENIT tem hoje credibilidade. Então assim, ó, o ministro esteve aqui e ele também nos deu essa credibilidade. E nós vamos fazer, nós estamos aqui para isso. Então assim, ó, quando eu falei lá, eles sentiram firmeza nas nossas palavras, porque a gente quer realmente fazer o investimento necessário na infraestrutura. E por isso que eu preparei o terreno para colocar em recurso. Colocando a bancada federal hoje, eu brinco com o deputado Peninha, né, com o senador Jorginho, com o senador Espiridião e o Dário e outros parlamentares, que a situação é que o DENIT está tranquilo hoje.
porque é somente a falta de recurso. A Via Expressa de Florianópolis tinha recurso garantido e nós fizemos. Então, assim, ó, coloque recurso que eu faço. Hoje está nessa situação. Isso o senhor afirma em relação à BR-470. O senhor acredita que o raciocínio é o mesmo, por exemplo, para a BR-280, que é um desafio tão ou ainda maior do que o da 470? Olha, eu vou além, viu? Na realidade, a gente assinou ordem de serviço lá da 163, que é a detalhamento do projeto, é um RDC integrado, né? Então, eles têm que fazer o projeto, nós temos que aprovar e começar a obra. Não só a 470, viu? É entregar todas as obras de infraestrutura do Estado de Santa Catarina no primeiro mandato do presidente Bolsonaro. Essa é a missão. Inclusive essa, 280, que vai até o Porto Não, São Francisco, é mais fácil. A pior dela seria, teoricamente, é a que nós estamos iniciando agora o contrato, que assinamos para fazer projeto ainda. A 280 já está em obra. Então, assim, ó, a obra que, a última a começar, que é a 163, que é muito problemática, viu? Tem pavimento rígido, a gente vai ter, inclusive, essa que nós estamos iniciando agora. Quanto mais as outras, eu vou entregar todas as obras. Ainda sobre a 280, tem também, recentemente, a Federação das Indústrias divulgou uma análise, né, feita por um engenheiro contratado pela federação, sobre cada lote da 280, e muitos chegam à conclusão de que não vai ser possível entregar no prazo. Vai ser possível entregar no prazo? Como é que está a situação da 280? Alguns lotes ainda nem começaram? Olha, assim, na realidade, muitas vezes, é isso que eu gosto de vir conversar com os senhores, né, porque é importante a sociedade entender, ter essa clareza, né? Muitas informações, elas não batem, viu? O lote 1 da 280, que estava parado, nunca tinha dado, eu dei ordem de serviço. Então tá trabalhando, só que nós estamos trabalhando no contorno. As pessoas não veem porque é um contorno. Então não vai enxergar nunca, só que a hora que ligar. Então o lote 1 está trabalhando, o lote 2 não está trabalhando, o lote 2 mais ainda, nós temos um túnel lá, é que as pessoas não veem porque isso também é um contorno. Né? A hora que ligar, vão enxergar. De investimento, o contorno lá, o túnel em torno de 600 milhões, pouco mais de 600 milhões, a gente já investiu 300 milhões. Então é bastante investimento. E assim, ó, o problema da 280, que eu já falei, que as pessoas têm que se preocupar, é com o canal do linguado. Por quê? Porque nós vamos, se Deus quiser, no primeiro mandato de Bolsonaro, nós vamos entregar 280 e vai ter ainda está o impasse do canal do linguado. O que o DENIT vai fazer? Eu não posso fazer com o canal fechado, porque depois eles podem decidir que abra, aí eu vou ser responsável porque eu fiz uma obra e eu vou perdê-la. E também não posso considerar que vai abrir o canal, porque a obra vai ficar muito cara. Então eu preciso, nesse meio tempo, né, que decidam, o canal do linguado, como é que vamos fazer. Porque o resto está sob controle do DENIT. É só colocar o recurso e nós vamos fazer. A obra está andando, viu, em ritmo, não como nós gostaríamos em função da restrição orçamentária, mas desde São Francisco do Sul até Jaraguá do Sul, viu? Há muitas dessas informações porque as pessoas não enxergam onde é que está acontecendo. A gente mexeu um pouco no IFSC, mas teve problema de gás, luz, relocação de poste, então tem todo esse problema de relocar e a empresa quer tocar. Aí ela tem a obrigação de gastar, tinha 20 milhões, eu falei, gasta até dezembro, porque isso aí nós vamos perder esse recurso. Então eles estão trabalhando um pouquinho na 280 e no contorno. Eu tive em Araquari, o pessoal que me pediram 2 trevos alemães, né? E nós atendemos em menos de um mês, fizemos a obra, porque a gente tinha condições, a bancada colocou recurso, eu pedi para a bancada, né? Porque a gente não tem essa condição, a bancada colocou R$1 milhão, olhando assim, seria pouco recurso para a infraestrutura, mas um ganho sobremaneira agora no verão, viu? Porque o caminhão não vai precisar mais atrapalhar o trânsito, né? Ele vai vir para o trevo alemão para cruzar. Então isso aí foi um pedido que não estava no projeto, mas para a gente melhorar a questão de mobilidade na região, o escoamento da carga, nós fizemos com pouco recurso, graças ao apoio da bancada federal. Esse canal do linguado é uma questão ambiental, é isso? Questão ambiental, está até na justiça, né? O próprio juiz, né? Não li o processo, mas a informação que tem, eu fui com o Ministério Público lá em Joinville, ele chegou na questão técnica, não é uma questão jurídica para definir que se abre ou fecha, né? Depende da questão, mas só que tem ambientalistas que entendem que tem que manter aberto, outros fechado. Então, quem é que vai decidir se abre ou fecha? O DENIT está pronto para fazer. Agora, a gente não pode ficar protelando muito, porque daqui a pouco a obra da 280 vai estar pronta e ali vai ter o gargalo. Então não vai melhorar muito, né? Porque você vem e vai fazer o funil. Então, vamos ter que focar nessa questão da definição do canal do linguado, porque a gente vai ter que fazer um projeto que não tem ainda para poder passar uma ponte ou um aterro em cima, porque tem a ferrovia. O problema todo é por causa da ferrovia, viu? Que tem raio, a rampa é bem mínima, então tem longas extensões e o custo é alto. Então tem que ter a definição, porque a obra da 280, se depender do DENIT, está vindo aí. Então tem que apressar. Porque, se Deus quiser, teremos recursos suficientes e vamos entregar no primeiro mandato do presidente Bolsonaro. Bom, também na Assembleia Legislativa o debate sobre a infraestrutura rodoviária do Estado,
a cargo do governo do Estado, do governo federal, dos municípios, tem sido constante. O deputado João Amin, que é presidente da Comissão de Transportes, também, ele, entrevistado pelo programa Edição Extra, ele falou o seguinte, que há mais de 12 anos que a infraestrutura do Estado sofre. E falou de novo na BR-282. Acompanhe. A Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, falando aqui da Assembleia Legislativa, vem se movimentando principalmente por parte dos deputados, cobrando em audiências públicas, ida a Brasília e fazendo uma justiça. O Fórum Parlamentar vem cobrando. O que a gente precisa é de um olhar diferenciado por parte do governo federal. A infraestrutura de Santa Catarina realmente vem muito aquém da nossa capacidade de produção, escoamento dos nossos produtos, seja principalmente pela parte de ferrovia e rodovia, que é a mais usada. A carência 470, BR-282 é muito grande, vários acidentes, várias mortes, e a cobrança ao governo federal, à NTT, ao DENIT, aos órgãos responsáveis é muito grande. E eu acredito que o governo Bolsonaro merece dar uma atenção a nós, catarinenses, já que a sua votação foi muito grande. Então a gente espera um tratamento diferenciado por parte do governo federal, diferente do que vem acontecendo recentemente, principalmente nos últimos 12 anos. Bem, superintendente, como disse o deputado João Amin, a questão de Santa Catarina na infraestrutura, não só do Estado, mas federal, ainda padece de recursos, né? De prioridades, assim como o senhor colocou em cima da 280, dizendo, nós vamos cumprir até o final do mandato do presidente Jair Bolsonaro. Essa questão que ele falou da infraestrutura da 282. 282, ela começa em Florianópolis, né? Corta o estado de leste a oeste e vai até a fronteira com a Argentina, lá no município de Paraíso. São 678 quilômetros. É bastante extensão, né? O que nós estamos fazendo na 282? Fizemos alguma melhoria aqui na Via Expressa, né? Que são 5 quilômetros. Temos um projeto para tentar fazer ano que vem com recurso, que são terceiras faixas, para ganhar em segurança e ganho de tempo nas viagens, né? Lages vamos fazer um trecho também. Estamos hoje com obra de Ponte Serrada, né, no extremo oeste, até Chapecó. Estamos entregando em outubro, setembro ou outubro, estamos entregando, são 73 quilômetros ali. Né, vamos entregar essa obra totalmente concluída, falta só algumas interseções. Estamos com um contrato de Chapecó até São Miguel do Oeste e também com a 158, que vai até o Rio Grande do Sul, que é no município de Maravilha, assim, em direção ao Rio Grande do Sul. Temos contrato, estamos fazendo terceiras faixas, então a 282 hoje ela está coberta por contrato, principalmente nas regiões mais carentes. O extremo oeste ficou muito tempo sem investimento, então estamos investindo, concluindo de Ponte Serrada a Chapecó e de Chapecó a São Miguel do Oeste, onde é o escoamento da Rota do Milho, né? Aí depois vamos mexer na 163, que vai conectar com essa 282 com a Rota do Milho, que vem de Nunes Cerqueira, passa pela 282 e escoa pela 470 até os portos. Qual é o principal corredor do escoamento da economia? 470 e 282, né? O corredor começa, né, em Dionísio Cerqueira, porque nós temos lá o milho, que é a Rota do Milho, que tem que vir o milho para o nosso porquinho, lá, que é o nosso frango, né? Então, Dionísio Cerqueira, São Miguel do Oeste, pela 163, depois vai na 282, lá de São Miguel do Oeste, até Campos Novos, e Campos Novos vai em direção a 470, que vai até Navegantes. E o Porto Itajaí, E o Porto Itajaí, que é pela BR-101, né? Mas se pensar em rota, principalmente do DENIT, né? Porque a 101 está concessionada, aí chegou ali na BR-101, ou vai para Navegantes, né? Ou vai para Itajaí. Bem, vamos ao mais intervalo, aqui no programa, e daqui a pouco nós vamos conversar sobre um calvário que existe aqui na Grande Florianópolis, né? Que é esse contorno viário, infindável contorno viário. E também sobre a solução na BR-282, a Via Expressa, que o senhor já anunciou, mas temos que detalhar mais. Voltamos já já. Bem, voltamos com a edição extra de hoje, que estamos debatendo aqui com o superintendente do DENIT em Santa Catarina, o Ronaldo Carione Barbosa, e também com o nosso companheiro jornalista, né, o Rodrigo Cardoso, da RIC TV Record. Bom, agora nesse bloco vamos falar da Grande Florianópolis e, como eu disse antes do intervalo, esse calvário do contorno viário. Daí, vai sair, tem nova data, porque já foi transferido desde 2012, né? Como é que está hoje? Olha, eu fico bem tranquilo em falar no contorno, porque não é da competência do DENIT, né? A competência da NTT. Mas... Isso, acompanhei com o ministro a visita lá no contorno e me parece que agora as coisas vão acontecer, viu? Me parece, né? A gente não tem o domínio porque a gente não está fazendo gestão
ali nesse contrato, né? Mas a gente acredita que agora não tem mais como atrasar, né? Porque está o caos na Grande Florianópolis em termos de carros, as cargas estão passando na nossa frente, já tá não dá para ir para Palhoça. Estão utilizando a área urbana da cidade? Não, tá ficando cada vez pior, né? Então, assim, o contorno se atrasou muito, né? Demais, e eu acredito que agora, né, com a empresa Arteres, que quando assumiu, era a OHL, a Arteres assumiu e contratou a Camargo Correia, me parece, agora vai porque a Camargo tem capacidade de fazer obra, né? Então, se manter o pagamento em dia, acredito que vai acontecer nesse prazo. Para a Arteres não falta dinheiro, né? Tem que trabalhar, né? Só tem que focar em trabalhar. Até porque o pedágio continua sendo cobrado, né? Pela concessionária, então ela precisa cumprir esse cronograma. Agora, mudanças de traçado, necessidade de construção de túneis, tudo isso impactou, não é, Vânio, superintendente? Tudo isso impactou no andamento dessa obra e, é claro, uma falta de pressão da bancada federal catarinense na época, enfim. E agora a gente caminha realmente para uma questão de cumprir esse prazo de uma vez por todas e liberar essa rodovia tão importante para a região, né? Agora sim, agora não tem mais como a gente retroagir, né? Porque esperamos por tanto tempo, né? E agora é só fazer gestão. Já deveria estar pronto, né? Infelizmente já aconteceu, né? Não adianta chorar mais, temos que fazer gestão, cobrar, né? Agora a questão do pedágio, viu? Muitas pessoas falam que, cancela aberta, isso é ruim para a sociedade, viu? Porque já com pagando pedágio, já não estão fazendo, se você levanta as cancelas, aí vão jogar o atraso em função da questão orçamentária. Então, não tem problema pagar o pedágio, né, que a gente está usando a rodovia, que está duplicada, mas vamos cobrar o cronograma da NTT, né, cobrar da Arteres, o cumprimento do cronograma, nada mais do que isso. Por isso que eu falo que as nossas obras a gente consegue entregar no prazo, porque obra geralmente é 3 anos. Né? Nós estamos em 2019, 2021 eu consigo entregar tranquilo, porque a aula já começou. Então, assim, é um prazo execuível, desde que cobrem um cronograma físico-financeiro. É simples, é só cobrar o cronograma e multar se não cumprir. É o que o DENIT está fazendo hoje, a gestão de Santa Catarina. Está fazendo assim? Nós estamos fazendo assim, cobrando, e se não fizer, responsáveis, notificamos, advertimos, multamos e rescindimos. É dessa forma, porque só assim você tem um controle e o compromisso da empresa a fazer. Ou ela vai fazer, ou ela vai ter que sair do contrato para fazer a obra. Senão a gente fica 20 anos sem fazer nada. Superintendente, falando agora, o Vânio tocou numa questão extremamente importante, que o senhor já deu uma rápida pincelada no assunto. Via Expressa Continental 282 aqui na Grande Florianópolis, recentemente uma 3ª faixa de cada lado, o projeto original é uma quadruplicação, né? Como é que o senhor viu esse projeto? Teve aquele probleminha na alça de acesso à Via Expressa, que teve que demandar uma mudança, uma adaptação. Como é que o senhor viu todo esse processo? Olha, falar de Via Expressa de Florianópolis é a melhor coisa do mundo, viu? Foi uma obra excepcional, extraordinária, eu não tenho adjetivo para qualificar, né? Porque assim, nós temos um projeto de 500 milhões de reais. Eu pedi para a bancada federal, à época o senador Jorginho, que era deputado, me levou ao senador Dário. E o senador Dário falou, eu pedi 10%. Eu sabia que não tinha recurso. E eu pedi de 50 milhões. E o senador, com muito sacrifício, colocou 36 milhões. Aí começou o calvário do DENIT, porque ninguém sabe, né? Aí você tem um projeto de 500 milhões e você tem 36. É como se tivesse que comprar um gado, né? Um boi de 500 milhões e você só tem 36 milhões. Aí você tem que fazer o quê? Eu vou pegar as melhores partes do boi, né? Que é a picanha e alguma outra coisa. Então, é praticamente fazer um novo projeto, viu? A minha equipe técnica se debruçou em cima, que eu tenho que agradecer à equipe técnica, não de nada saía, né? E tinha uma turma que dizia pra gente não meter a mão na Via Expressa, viu? Não faz porque você... porque... Dentro do DENIT? Porque você vai cair, viu, Ronaldo, da cadeira. Porque você é muito fiscal, vão te criticar. Mas é para isso que nós estamos no comando, é para fazer. Aí a gente pegou os 36 milhões e fomos ver o que podia ser feito. E as pessoas não conhecem, viu, o que o DENIT faz. E aí muitas pessoas falaram que a gente fez um puxadinho, né? Pavimentamos um acostamento, não pavimento, nós construímos um acostamento. Né? Nós melhoramos sinalização. Tem uma vala na Vila Aparecida que ninguém viu, ninguém parece que não... São 600 metros, aquela vala que tinha de tudo ali. Tinha sofá, tinha pernilongo, tinha tudo ali. Nós tapamos, só de galeria celular foi R$1 milhão. Era ali. Muito utilizada por moradores de rua. Isso, nós fechamos ali, de drogas. Melhoramos bastante. Então, assim, nós vamos restaurar o pavimento todinho. Agora, o que acontece? Houve um desconto na licitação. A gente fez tudo que podia fazer, a gente conseguiu em 36 milhões fazer aquilo ali. Aí a empresa deu desconto, ficou em 26. Agora a gente está esperando o quê? A gente não podia restaurar toda a Via Expressa porque não tinha recurso. Agora sobrou. A gente vai restaurar o restante da Via Expressa e fazer aquilo que tanta sociedade está me cobrando, os acostamentos, né?
Então a gente vai fazer quase 2 km de um lado, quase 2 km do outro, mas com faixa de quarta faixa, de 3,60, pensando numa próxima etapa. Então a gente está trabalhando isso, está tendo uma certa dificuldade por causa de recurso. A bancada está trabalhando para colocar, para a gente aproveitar o desconto. Aí nós vamos fazer aquela camada de 3 centímetros uniformizando tudo, corrigir as imperfeições que tem no pavimento, sinalizar, pedir para a Prefeitura de Florianópolis e de São José trocar a lâmpada. Já fizemos estudo de LED, que ela tem um investimento, mas em 4 anos recupera e economiza. Então a Via Expressa, a Polícia Rodoviária me falou, na Fiesc, viu, que diminuir o índice de acidente de motociclista. Então você, pô, eu não tinha visto isso aí. Então assim, ó, entrar na Via Expressa é maravilhoso. Você entra na Via Expressa, sair na ponte Colombo Salles, você chega na Via Expressa, é sensacional. O problema é você sair da Via Expressa no outro extremo. Eu já levei o ministro lá, é só a NTT, Artérias, fazer 500 metros até o Dominique ali, fazer mais uma alça, porque você tem 2, sai em uma. Eu já dei a solução no lado continental, aí puxa toda a Via Expressa, aí o problema já acaba. Esse problema é lá no Shopping Itaguaçu? Lá na BR-101, no sentido sul, viu? Sul. Se fizer mais uma faixa no sentido sul, a gente resolve a saída. Aí nós vamos sair, vamos viver como se fosse no domingo. Vai sair bem, desde que não tenha acidente na BR-101. Na entrada em Florianópolis, você vem, entra em qualquer horário do dia ou da noite, você entra na Via Expressa, é maravilhoso. Você vai para Campinas, sobe, vai até pro Angelone ali, para Ivo Silveira. Agora o problema é para ali para frente, mas está andando melhor, viu? As pessoas estão andando, menos o gatinho ali, né? Está diminuindo, então tu consegue vir bem. Então o problema da Via Expressa é sempre a saída da Via Expressa. Você entrar é maravilhoso. O problema é você sair dela no extremo, que é a ponte Pedro Ivo Campos, que temos 4 faixas e nós temos 9 faixas entrando. Nós demos uma outra solução para a Prefeitura de Florianópolis, fazer a via que vai para Beira-Mar Norte, que tem 2 faixas, tem espaço para fazer 3. Aquela alça de acesso do Lago das Bandeiras ali, né? Logo na saída da ponte. Faz 3 faixas, já melhora bastante, vai puxar mais, porque você não deixa criar, você não pode deixar criar muito. Então assim, ó, antes, 6 da manhã já estava o caos. Hoje o caos começa a ficar a partir das 10 para as 7. Então assim, ó, na Beira-Mar Norte não tem mais trânsito. Pode dar uma sexta-feira, a Beira-Mar Norte está fluindo. Então, Florianópolis não tem problema na saída, né? O problema é a entrada de manhã. E assim, do horário do meio-dia em diante, sempre tinha trânsito. Quem pegou a Via Expressa sempre nesse horário, sempre ali da região vou botar da Ivo Silveira, né? Do acesso à Ivo Silveira, em direção à BR-101, estava sempre trancado. Só melhorava depois ali porque tinha uma incorporação de Campinas. Com a terceira faixa, acabamos com aquele problema. Se a gente começar a olhar as coisas da Via Expressa de Florianópolis, só foi assim, positivo por pouco recurso que tínhamos. Aquele probleminha pontual na saída da alça de acesso de quem vinha lá de Coqueiros, de Capoeiras, da Ivo Silveira, do Estreito, enfim, que segregava uma faixa um pouco antes ali. A ideia era realmente essa, deixar com uma faixa só e aí depois eu fui obrigado a se voltar atrás e liberar 2? Assim, ó. Para segregar só mais lá na frente, na ponte Pedro Ivo? O que acontece? Ali foi muito legal, aquilo ali pelo seguinte, legal no bom sentido, né? Porque o projeto era dessa forma, o projeto original, né? Quando nós fizemos a nossa partezinha, né? A nossa parte, aí a gente ficou vamos manter o projeto original, o encaixe. E assim, ó, e ninguém falava nada, né? A nossa obra estava chegando lá, ninguém tocava no assunto, porque era um problema mesmo. Você ligar, e hoje, se olhar, a faixa vem e o pessoal começa a migrar lá na frente, porque qual é a concepção? As 3 faixas da Via Expressa chegar na ponte. Era essa a concepção. Né? Porque assim, lá embaixo da ponte, quem percorre tem 2 faixas que se transformam em uma. De Coqueiros vem 2 e transforma em uma. E essas 2 se brigam e se transformam em uma. Por que essas 2 faixas que vêm, era a ideia, né, de lá de cima, não podia se transformar em uma também para depois disputar com a Via Expressa? Foi essa a filosofia. E assim, ó, e muita gente dá o famoso, eu falo assim essa expressão, para o famoso gatinho, né? O pessoal vai para a Ivo Silveira, vem de Palhoça, muitos colegas, ele vai para a Ivo Silveira. Então a gente deu um choque nessa turma. Peraí, a Via Expressa é melhor, vem para a Via Expressa, né? E na hora assim, liga, vamos ligar para ver Mas dificultou a situação da população que vinha de ruas como a Gaspar Dutra, por exemplo, Liberato Bittencourt no Estreito, a própria Avenida Ivo Silveira, o trânsito de moradores da região? Assim, ó. Foi essa constatação que se... Não, assim, é porque a gente teve que fazer uma ligação, né? O problema todo é que a ponte são 4 faixas. E assim, ó, aí eu ouvi uns amigos que reclamaram mesmo que moram naquela região. Não sei o que. Eu falei, puxa, cara, mas a gente rapidamente resolveu, não resolvemos? Mas ainda tá o caos, viu? Tem muita gente que vem. Então, assim, ó, por quê? Aí eu falo que eu morei muito tempo em Palhoça, né? Por que o Ronaldo acordava às 5h15 da manhã para vir trabalhar em Florianópolis? E o Ronaldo, que hoje mora em Florianópolis, mora bem na frente da ponte
Ercílio Luz, eu posso acordar 7 da manhã e na hora de ir embora eu tô em casa rapidinho, o cara de Palhoça demora para chegar em casa. Por que eu tenho que ser sempre o privilegiado e o cara que mora longe tem que ficar sofrendo na Via Expressa a vida inteira, porque um pouquinho... Vamos compartilhar o tempo. Acorda 10 minutos mais cedo, que você vem também, vamos compartilhar. Porque o problema de Florianópolis é a ponte, gente. É a ponte que tem 4 faixas. O DENIT não faz milagre. A gente fez uma ação para melhorar. É isso que a sociedade tem que entender para o DENIT. Não é a missão do DENIT, é mobilidade urbana. Então a gente fez a ação. Fizemos aquilo ali, deu aquele probleminha, mas já resolvemos rapidamente. Não deixamos a sociedade sofrer. A gente não tinha esse sentimento, né? Mas depois me falaram que foi melhorando, viu? Deu aquele caos inicialmente, o pessoal começou a achar outras rotas. O famoso, não é o morador lá, é quem vem de longe, que quer vir lá pelo Exército, né? Vir dar o famoso gato que dá o caos na região. Agora, superintendente, temos 3 faixas na Via Expressa, não é, Vânio? E qual é o posicionamento do DENIT sobre o uso dessa faixa? Fala-se também numa faixa exclusiva para ônibus? Qual é a posição do DENIT? Para motos, enfim. Para moto até eu acho bastante questionável, né? Mas para ônibus, enfim. Mas qual que é o posicionamento do DENIT? Já dá para fazer uma faixa exclusiva na Via Expressa ou é preciso quadruplicar ainda, fazer mais uma para começar a se falar em uma faixa exclusiva para ônibus? Boa pergunta, viu? A questão é a seguinte, a filosofia é fazer a faixa exclusiva de ônibus e caminhões, né? Agora a ideia é... Porque entra muito caminhão em Florianópolis. Eu não tinha percebido, depois a gente verificou que realmente entra muito caminhão. A ideia era fazer faixa exclusiva tanto para sair quanto para entrar, né? Mas para sair não precisa, porque ficou bom demais, né? Então não precisa fazer a faixa para sair. E para entrar? A PRF, eu tive a reunião com a PRF, como eu falei que faríamos, a PRF não tem ainda condições de fiscalizar. A hora que você bota algo que você não consegue fiscalizar, daqui a pouco um entra, aí virou bagunça e não adiantou de nada. Então tem que ter fiscalização nessa faixa. Mas tem um agravante. Eu preciso que a Prefeitura de Florianópolis faça essa faixa a mais lá naquela curva para puxar. Imagina só hoje, se o DENIT chega arbitrariamente, né, como eu chego e vou fazer a faixa exclusiva de ônibus e as pessoas não migraram ainda para o ônibus. Esse é o problema. Se eles migrassem para o ônibus, aí ficaria sensacional. Mas a hora que eu fizer isso, a fila vai lá em Biguaçu, vai lá em Palhoça. Aí eu sou trucidado, né? Já que aquela ligação de 2 faixas já deu um caos, imagina se eu chegar agora, não, agora vai ser exclusivo. A fila vai lá em fora, vai lá embaixo. Então aí eu vou ter que desfazer o que eu fiz. Então assim, hoje não tem condições de implantar a faixa exclusiva. Porque se eu implantar, a fila vai lá na BR-101. Agora, a mista não daria para botar o ônibus só pela terceira pista que foi com a... Não, a nossa ideia era de fazer das 6 às 9 da manhã, viu? Só nesse horário. O ônibus, né, na esquerda e caminhões também, porque caminhão também atrapalha bastante, viu? Só que se eu fizer isso hoje, a fila volta lá na 101. E aí, volta na 101. Eu até falo assim, podemos fazer um teste, né? A sociedade como um todo ir lá fazer um teste. A gente bota um cone e a PRF só deixa eu entrar onde para vocês verem onde é que vai a fila. Porque aumentou o volume de tráfego, só para saber, coisa que a gente não imaginava. Muitas pessoas que não iam de carro começaram a ir de carro porque a Via Expressa tá boa. Aí vão de carro. Colegas meus falaram, mas como tu vai de carro, cara? Uber começou a vir mais, então assim, incrementou o volume de tráfego. Então assim, o que temos hoje, incrementou bastante. A hora que eu selecionar a faixa ali, aí a sociedade vai me criticar com razão. Então eu não posso ser irresponsável, né? O DENIT não pode, de causar um caos e depois eu ter que desfazer algo. Então eu tenho que fazer com responsabilidade. Como? A hora que a prefeitura fizer do outro lado, no lado insular, puxar o tráfego, aí eu consigo implantar. Aí eu implantei, vai dar um probleminha, mas com o tempo vai agravando o tráfego, aí eles vão migrar para o ônibus, porque a qualidade de vida das pessoas, quando nós conversamos, né, Vânio? Migra para o ônibus. Eu morava em Palhoça, migra para o ônibus, você tem qualidade de vida. Você tem um sistema de transporte coletivo metropolitano que precisa licença a vocês. Levado a cabo. Infelizmente, nosso tempo está terminando. Televisão, o Rodrigo trabalha em televisão, sabe muito bem. Mas gostaria de agradecer e deixar as últimas considerações aí, a começar pelo superintendente. Olha, eu agradeço o convite, eu quero dizer para a sociedade catarinense que o DENIT está de portas abertas e com vontade de fazer infraestrutura do Estado para desenvolver a economia e dar segurança para quem anda nas rodovias federais. Rodrigo. Vânio, muito obrigado mais uma vez para a TVA pelo convite, contem sempre comigo, sempre muito bom conversar e discutir sobre os assuntos que dizem respeito à vida de todos nós catarinenses e uma presença ilustre aqui no programa discutindo esse assunto muito importante,
é sempre muito bem-vinda. Muito obrigado. Muito verdadeiro, hein? Meus parabéns. Tá? Eu já conheci outros diretores do DEINFRA, do DENIT, mas parabéns pela postura. Obrigado. E pelos resultados, principalmente, né, Rodrigo? Exatamente, Obrigado. estão aparecendo. É isso aí. Aqui terminamos mais uma edição extra da TVA, TV Assembleia, e convidamos para aqui. Na próxima semana, vocês continuem conosco, uma nova edição do programa aqui na TVA.